Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Estante Podcast. Eu sou Lúcio Flávio e no episódio de hoje eu converso com Charles Evangelista, ex-deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Juiz de Fora. Charles, obrigado por estar presente aqui ao Estante Podcast. Muito bem-vindo. Lúcio, eu que te agradeço a oportunidade, dizer da alegria de a gente poder estar aqui, falar um pouco, né, de tudo que a gente fez também aí enquanto deputado, né, o nosso ingresso na política e os planos futuros, né, quais são as projeções, as ideias para que a gente possa continuar trabalhando, não para Juiz de Fora somente, minha cidade, mas também para todo Minas Gerais. Pois é, tem muito conversa, né, tem muito papo, mas antes, né, você falou da sua cidade, Juiz de Fora, você é natural de Juiz de Fora. Sim, sou natural de Juiz de Fora, estou com 39 anos, nasci, passei minha infância toda em Juiz de Fora, uma parte da minha vida eu fui estudar em Rio Pomba, né? Fui para a escola agrícola, Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba na época. Então morei em Rio Pomba de 14 para 15 até aos 17 anos e voltei para o Juiz de Fora. Para situar aí, para quem não conhece, é bem perto de Juiz de Fora. Como é que... Sim, Rio Pomba é 75 quilômetros de Juiz de Fora e uma escola, na época era técnica, hoje virou Cefet, né? O curso superior. Então já está com outra evolução, mas na época era escola técnica, foi um negócio bem legal também. Eu tenho algumas curiosidades sobre Juiz de Fora, essa infância de Juiz de Fora, pela proximidade do Rio, né? Uhum. A gente ouve muito falar, né? As brincadeiras todas, que não vamos repeti-las, mas como é que vocês ali, principalmente ali o jovem, né, se sente ali nessa proximidade com o Rio, que não é que tem muitos atrativos, né, de praia e tudo, né, e mais distante da capital, Belo Horizonte. Como é que vocês se situam ali? E na época que eu estudei em Rio Pomba, a gente tinha muitos amigos ali de várias regiões de Minas Gerais e sempre tinha essas brincadeiras, né? A gente sempre levou na boa. O povo juizforano sempre levou essas brincadeiras na boa com relação à Carioca do Brejo e tudo. E aqui em Belo Horizonte agora, né, que eu estou trabalhando na Copasa, sempre que alguém fala, eu falo, gente, se vocês quiserem ir pra praia, é só lá em casa, abrir, dá para poder ver o Copacabana da minha janela. Então, assim, é uma brincadeira, né? Mas realmente a proximidade é muito grande, né? A gente gasta para poder ir no centro do Rio de Janeiro 2 horas de Juiz de Fora. E para poder vir em Belo Horizonte 3 horas e meia, né? A estrada para lá é muito melhor, né? Mas e acho que grande parte da população de Juiz de Fora também tem o costume de resolver realmente as coisas, né? Muitas das coisas em Belo Horizonte. Mas, por exemplo, os 4 anos trabalhando em Brasília, para eu poder ir para o aeroporto do Rio e embarcar para Brasília era muito mais rápido, muito mais perto, né? Mas não deixa de ter uma influência também, né? Pela proximidade, não é a questão de bairrismo, de cá, de lá, não, né? Mas o Rio foi capital federal. O Rio foi capital federal. Então, eu acredito que, né, principalmente uma geração mais antiga, Juiz de Fora, né, tinha realmente uma ligação por estar mais perto, questão natural, né? Exatamente. Mas acho que hoje, pelo que eu posso entender e imaginar, isso já se perdeu, né? Ficou mais na questão da brincadeira, né? Eu tenho visto mudando muito com relação a isso. Eu sou apaixonado por Minas Gerais, então se eu tiver que andar mais 2 ou 3 horas para vir para Belo Horizonte, eu prefiro, né? Ainda Sim. mais se tiver para poder resolver alguma coisa e tudo. Agora, tem muita coisa. Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do país. E eu falo isso até nessas gerações mais antigas, que, por exemplo, time de futebol, né? Normalmente você tinha uma influência, né, de times cariocas, né? Então, o pessoal, não só de Juiz de Fora, mas região, às vezes torcia mais para um time do Rio do que Belo Horizonte. Mas não só pela proximidade, aí também só contextualizando, né, porque não chegava tanta informação, né? Isso acontece norte de Minas, Triângulo, então tem influências de estados mais perto, né? Uhum. Mas hoje em dia, né, a gente pensar que essa microglobalização, né, deixou tudo perto e pelo que eu conheço da região, de Juiz de Fora e as cidades são muito integradas ao Estado, né? Tem um pertencimento muito grande, né? De orgulho de Minas Gerais, né? Esse lance do time de futebol ainda é maciçamente a torcida, né? Que gosta de futebol de Juiz de Fora torce para o time do Rio. Mas uma das coisas que eu acho que hoje mantém a influência ainda é o seguinte, a coisa inverteu, né? Hoje as pessoas, muitas, trabalham no Rio de Janeiro ou foi nascida e criada no Rio, mas quer morar em Juiz de Fora. Por quê? Questão de segurança também, né? Juiz de Fora, querendo ou não, ainda é uma cidade muito segura, né? E muito próxima. Então, eles preferem deixar as famílias, né? As pessoas preferem deixar as famílias, filhos, morando em Juiz de Fora, trabalham no Rio e vai, né? Dia de semana, final de semana, vai para Juiz de Fora. Então, ainda tem muito essa influência. Então, depois, um pouco para frente, eu quero, inclusive, que você também possa dar sua opinião e falar de modo mais prático essa questão
de violência, né, do Rio chegando a Minas, né, que cerca isso tudo, né, mais um pouquinho para frente, que acho que é um tema bem especial para a gente conversar. Mas eu não vou te perguntar qual que é o seu time, para não... O meu é o Atlético, mas não vou causar esse constrangimento para você. Mas eu queria saber um pouco, né, depois da escola técnica agrícola, como é que foi seu desenvolvimento a partir disso? Então, aí eu fui para Rio Pomba, voltei de Rio Pomba para Juiz de Fora, fui fazer faculdade, né? E aí eu queria fazer direito, mas acabou que eu fiz a matrícula em administração, porque eu precisava de um curso mais rápido, que não tinha tanta concorrência, para eu poder tentar entrar no Exército na NPOR. Então eu fiquei lá uns 15 dias no NPOR, já estava matriculado no curso de administração, e logo comecei a fazer o curso de administração, gostei do curso, vi que realmente eu tinha vocação para poder ser um administrador, né, e comecei a me especializar muito na área. Logo que eu entrei no curso também, montei minha própria empresa, e assim, foi eu acho que foi o curso que eu escolhi e sempre falava em Brasília, inclusive, na época já de deputado federal, que os princípios básicos de administração e também os princípios básicos de direito, eu acho que já tinha que estar no ensino médio, né? Para que as pessoas possam saber os seus direitos e possam saber o mínimo de educação financeira também, né? De não gastar mais do que ganha, os princípios básicos da administração financeira e também não se enrolar, não se endividar. Então, eu fiz o meu curso comecei a fazer o curso de administração, montei minha própria empresa e fui também... Empresa em que ramo? Empresa, na época, era o ramo de varejo. Então, era uma distribuidora, vendia bebida, material de limpeza, mercearia, material de... várias coisas, tudo de mercado a gente vendia, né? Massas. Então, assim, a coisa começou a dar muito certo. E logo que, no começo, eu também passei num concurso de oficial de justiça, né? Então, só que não chamava o concurso de oficial de justiça, demorou um certo tempo, eu fui ampliando a empresa, demorou 1 ano e pouco para poder chamar. Quando me chamou no concurso de oficial de justiça, a minha empresa já estava em pleno vapor, já tinha 80 e tantos funcionários, né? Com 20 para 21 anos, né? Então, tomei posse no concurso de oficial de justiça, fui conciliando, mudei o status da empresa, eu tive que passar de sócio administrador para sócio cotista, né? Mas continuei ali sempre participando, sempre opinando e tudo, e conciliando oficial de justiça também, na época, com as empresas, né? E fui tocando, a empresa, graças a Deus, foi indo bem, a gente foi mudando de ramo também, acrescentando outros ramos com relação à construção civil, né? Revenda de carro. Então, assim, a gente veio fazendo essa conciliação, né? E aí meu pai já era vereador também, um período, e aquilo começou a me despertar também. Mas você ainda é cotista da empresa? Eu sou cotista da empresa. Eu queria só voltar um pouco, Chas, que o instante, né, a gente fala muito de empreendedorismo, fundamentalmente, e de carreira, né? E é interessante isso que você falou, né, e concordo plenamente, né, do ensino base, né, médio, mas eu vou até mais, o fundamental, e tem que ter essas noções de direito, né, não só dos direitos e deveres, né, do cidadão, e também do empreendedorismo, né? Educação financeira, mas um pouco mais além disso, porque todo mundo, independente da profissão que vá seguir, que vai escolher, não precisa ser o dono da empresa, né? Mas dentro de uma liderança, dentro de uma escolha profissional, ele tem que se entender empreendedor de si mesmo antes. Exatamente. Então, isso tem que começar na base. Né? E é muito interessante isso que você me disse, né? De despertar logo cedo, né? Esse espírito empreendedor. Mas falo mais sobre isso, né? Porque é um desafio muito grande, né? Quem olha de longe não sabe quantos desafios são você ter uma empresa. Exatamente. Você está falando um negócio, Lúcio, que é interessante demais. Se a gente fazer uma comparação aqui com relação ao ensino médio, né? E o ensino fundamental, o ensino médio do Brasil com os Estados Unidos, eu sou funcionário público, com muito orgulho, gosto de ser funcionário público, né? Mas eu gosto de estar empreendendo sempre também. Mas não é todo mundo que tem essa vocação. Mas você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, um jovem de 18 anos, a última coisa que ele quer ser na vida dele é funcionário público. Por quê? Porque ele é motivado, ele é incentivado a empreender, a montar seu negócio, a poder gerar emprego, gerar renda. E aqui em Juiz de Fora, aqui no Brasil, na verdade, quando o jovem faz 18 anos, ele começa a chegar num momento de decisão da vida dele.
E muitos deles, e meu caso também foi assim, falou, opa, peraí, primeira coisa que eu preciso é o quê? De uma estabilidade para eu poder ficar tranquilo o resto da vida, sustentar a família e tudo. E aí, a primeira coisa que a gente busca é um emprego público. E tem até uma imagem icônica, né, do jovenzinho, da criança americana, né, vendendo aquela limonada na porta da casa, né? É muito significativa pelo espírito empreendedor, que é desde cedo, né? E no Brasil, apesar de que o pequeno, né, e o micronegócio hoje, ele é a maior parte do que gera a nossa economia, né, mas acho que falta o entendimento do empreender, né, que é muito mais além de você, né, estar na linha de frente. Né? Se você tem uma estrutura por trás disso, né, os negócios não acabariam tão rápido como acabam aqui. Né? Esses números que colocam, esses números mágicos, né, que X% das empresas que abrem fecham no primeiro ano, enfim. Eu contesto um pouco isso, né, que acho que são números oficiais, que acaba que a burocracia que envolve tudo faz com que a maioria parta para uma informalidade, mas não deixam de empreender. Né? Mas esse é um outro assunto que, aliás, você que esteve lá no parlamento pode falar bem sobre isso também, né? Como o Estado ele poderia ajudar mais o empreendedor. Eu acho, o que eu sempre defendo é o seguinte, se o Estado não pode ajudar, pelo menos não tem direito de atrapalhar. Né? E eu, por ser um empreendedor, né, empresário e tudo, cara, eu vivo na pele a dificuldade, o que é ser empresário no Brasil, os desafios, o que é ser um empresário no Brasil. Né? É ter que romper com criatividade, parece a impressão que você tem que você está remando o tempo todo contra a correnteza, altas cargas tributárias, altas cargas trabalhistas. Né? Então, assim, o Estado ele não faz nada para poder ajudar e, pelo contrário, se ele puder atrapalhar, ele atrapalha. Então, isso é um absurdo. Né? Então, assim, é vocação, né? Você querer gerar emprego, gerar renda. Vocação e resiliência. E resiliência. E tem também uma imagem que se passa, né, do empreendedor, né? Na verdade, é o último que recebe, né? Exatamente. É aquele que arca com todas as responsabilidades, com os ônus todos, e olhe lá se tem bônus, né? Mas é o que move o país de fato, né? Então, as pessoas também esperam muito que o Estado, né? Quem tira da pobreza, quem gera renda é o empreendedor. Exatamente. Né? Não pode se esperar isso do Estado. Eu falo que quem faz o melhor programa social de todos hoje não é o Estado. Né? É o empreendedor. O que é? É o emprego. Né? Com o emprego, sem dúvida, é o melhor programa social. O cara leva comida para dentro de casa, com o suor do seu trabalho, leva dignidade para dentro de casa. Né, cara? Você vê uma pessoa desempregada, a autoestima fica ruim, baixa, né? Às vezes está endividado, é ruim também. Então, o cara que está empregado, bem empregado, ganhando bem, e isso se deve ao empreendedor, né? Ele muda a vida da sua família e, obviamente, entorno, gera... Né? Exatamente. Primeiro, assim, a dor, né, de quem perde o emprego ela é muito forte. Né? Mas também o lado do empreendedor, né, ele precisa de um acolhimento também das dores que ele tem, que são específicas. Né? Pegando nesse caso, por exemplo, de mandar uma pessoa embora, um funcionário, isso lhe causa um sofrimento muito grande. Muito. Né? E ninguém acaba olhando para isso. Né? E muitas vezes ele tem que tomar atitudes, né, que são sofridas para ele. É claro que no meio disso tudo, né, tem também bons e maus empreendedores, empresários, né? Mas a grande maioria, né, é aquele que é resiliente, né, e tem uma vocação muito grande para isso. Exatamente. Mas assim, fico feliz em saber desse lado seu, né, porque ele acaba se complementando, né, Charles? Aí tem também o lado público, né, de você como funcionário público. Fala um pouco aí da sua atividade. Então, aí fiquei como oficial de justiça, né, na ativa 12 anos, ganhei a eleição de vereador em Juiz de Fora e consegui conciliar, né, oficial de justiça, vereador e também participando, né, da empresa. E aí fui para deputado. Né? Fiquei 2 anos enquanto vereador em Juiz de Fora, fazendo uma defesa incansável das bandeiras à direita, mostrando para a população a importância de ter representante de direito. Mas o que te motivou? Você falou que seu pai foi vereador, mas você, né, tinha sua atividade, suas 2 atividades, né, de trabalho, né, o empreendedor e como oficial de justiça. O que te levou para a política? Então, na verdade, maior motivação? A maior motivação, sem sombra de dúvidas, foi meu pai. Né? Meu pai ele foi muito resiliente, querer ser vereador. Ele disputou 16 anos a eleição em Juiz de Fora para poder
ganhar uma eleição. Então ele sempre ajudou muitas pessoas, né? E ele fez faculdade nesse meio tempo, porque ele sabia que ele precisava de um preparo para poder fazer as defesas do que ele acreditava na Câmara de Vereadores do Juiz de Fora. E aí, cara, isso me deu um incentivo, me deu uma motivação. E aí, principalmente na área de saúde, o trabalho que ele fazia era um trabalho fantástico, né? Ele chegou a trabalhar na prefeitura, na área de saúde, e aí, quando foi vereador, ele pôde ampliar ainda mais esse trabalho. E aí acabou que ele não veio mais candidato a vereador, eu vim candidato a vereador, né? Mantive o trabalho que ele fez, mas comecei a ver que, enquanto vereador, o trabalho nosso ainda podia melhorar e podia ser ampliado a nível nacional, a nível estadual. E aí fui para a candidatura de deputado federal, né? Primeira candidatura, a gente ganhou a eleição, né? Em Brasília a gente fez um trabalho muito bacana, né? E o que me fez ser reconhecido em Juiz de Fora e ser eleito para deputado federal foi a defesa das bandeiras da direita que a gente acreditava, né? Juiz de Fora estava carente de representante da direita, né? A gente defendendo, já tendo uma proximidade também com o presidente Bolsonaro, né? E isso nos levou a ser enxergado pelas pessoas como o cara da direita de Juiz de Fora que ia fazer a defesa lá em Brasília. Você saiu de vereador para deputado federal. Para deputado federal. Quer dizer, de qualquer maneira, é um atestado, né, da sua gestão como vereador, que foi extremamente bem sucedida, né? Exatamente. Porque não é tão simples e tão comum que isso aconteça, né? Não, em Juiz de Fora foi a primeira vez da história, nunca tinha acontecido. Nunca antes um vereador tinha saído de vereador para deputado federal, né? Foram 2 mandatos. De vereador. Meio mandato e de deputado 1 mandato. E aí esse salto, né, de vereador para deputado, né? Você já falou essa motivação que você ampliar a sua possibilidade de atendimento às necessidades, né? Como é que foi essa base, né, de eleitoral? Que você saiu de Juiz de Fora, ampliou, porque você estava mais restrito à cidade. Sim. A gente ampliou muito. Assim que eu ganhei a eleição de deputado federal, eu foquei o meu trabalho muito forte na Zona da Mata, em Juiz de Fora e nas cidades da região da Zona da Mata, né? Porque, na verdade, hoje tudo que se faz em Juiz de Fora influencia diretamente nas cidades vizinhas. E o que se faz nas cidades vizinhas também influencia diretamente em Juiz de Fora. Então, uma mesorregião grande, né, que eu foquei muito ali o trabalho nosso, buscando ampliar também trabalho na saúde para poder facilitar e melhorar a vida do cidadão da região da Zona da Mata. A gente fez programas maravilhosos com relação ao agro também, deixou quase que de ser um programa de governo, mas virou um programa do nosso mandato, né, que era o Mais Genética. A gente fazia doação para a prefeitura de sêmen, de botijão, melhorando ali o rebanho, né, de gado leiteiro da região. Isso aí até hoje tem trazido resultados fantásticos. Estimula a economia. Exatamente. A gente usava o recurso do nosso mandato para poder fazer essas doações, né? Com relação à saúde, implantação do meu mandato também, junto com a Sheila, né, a deputada Sheila, que é minha esposa, implantação do nosso mandato, que foi o ônibus Saúde para Todos. É um ônibus que ele rodava várias cidades da região para poder levar saúde preventiva, principalmente com relação à mulher. Uma mega estrutura, né, também bancada pelo nosso mandato, onde essa estrutura iria até nas cidades, fazia o exame preventivo do colo do útero, de mama. Então, um negócio fantástico, onde a gente pôde presenciar resultados incríveis também. Mulheres, né, médicos dando declarações com relação a esse projeto. E o Estado, né, a entidade, o Estado não faz essa conta, né? Você previne, né? Meramente conta no papel, né? O resultado financeiro é muito mais satisfatório, né, do que... Um outro programa bacana também demais com relação à saúde, também bancado com recurso do nosso mandato, que foi a van Visão para Todos, né? Ou seja, a gente ia nessas cidades também, levava a van, levava médico, toda a equipe, fazia os exames, fazia as consultas, né? E fazia o diagnóstico também principalmente com relação às crianças, né? Se precisava de óculos, se não precisava. Um dos grandes problemas do déficit educacional, né? A criança não consegue aprender, é porque não é diagnosticada, que não enxerga direito. Por incrível que pareça. E a gente fazia esse diagnóstico e mandava para a prefeitura a receita, fala aqui, o prefeito, ó, essa criança aqui, ela foi diagnosticada pelo nosso grupo, né? Pela nossa equipe, precisa de óculos, por isso que ela não está aprendendo. Na hora que você pegava, puxava
o resultado dessa criança na escola era assustador, né? A criança não enxergava direito, não tinha como Não tem aprender aprendizado. direito. Né? Perfeito, bacana. Bem legal. Bom, dando um passinho, voltando, sai de vereador e cai em Brasília. Como é que foi esse... Mudança... Porque no meio de mais de 500 deputados, né? Deve ser ali deve ser difícil se posicionar nesse primeiro momento. É uma loucura. Como é que foi? Loucura. Para mim foi uma mudança assim, de vida absurda. Né? Primeiro que eu tive que largar as minhas coisas em Juiz de Fora, né? Ou pelo menos afastar um pouco, porque terça, quarta e quinta, obrigatoriamente, você tem que estar em Brasília. Né? Então, pessoalmente, essa mudança foi muito grande. E fora a mudança de local, né? De ambiente em Brasília, Sim. Porque realmente é uma coisa diferente de tudo. São 513 deputados, né? Todos com um objetivo totalmente diferente. Né? E eu costumo dizer que talvez uma das maiores experiências da minha vida e muito legal foi viver esse período. Por quê? Porque ali você vive com toda a população brasileira, com os 220 milhões de brasileiros. Né? E aí, por mais que você não concorde com vários tipos de defesa ou de bandeira, cara, tem gente no Brasil que Sim. defende isso. Então tem que ser respeitado, ou se você não quiser, pelo menos você tem que discutir o assunto, né? Então a gente sempre fez isso também com uma categoria, com a grandeza, respeitando as pessoas, mesmo divergindo, né? Principalmente das pautas da esquerda, né? Se esses caras estão lá, é porque alguém votou e eles estão representando alguém. Né? Então isso tem que ser discutido, tem que ser respeitado, mas também tem que ser contradito com relação ao que a gente acredita. E é o que eu fiz. Porque também está representando... Exatamente. Né? Eu estou representando lá a população que acreditou em mim. Então, isso foi muito legal. A gente fez isso durante os 4 anos. E, assim, é muito difícil o primeiro ano em Brasília. Você achar o caminho das coisas, você conseguir resolver, né? De você conseguir caminhar. Mas, graças a Deus, eu tive... eu acho que é uma das características minha, e eu falo isso com orgulho, né? É de poder construir também bons relacionamentos. E eu fiz muito isso em Brasília. Né? Então, eu tive um trânsito muito bom em Brasília, entre os poderes, mas entre os colegas também, deputados federais, Sim. no Senado, no Palácio, porque a gente conseguiu muita coisa para Minas Gerais, né? Para a nossa região da Zona da Mata. Eu devo isso aos bons relacionamentos. E, graças a Deus, também isso tem trazido frutos até hoje. Né? Mesmo sem mandato, vou em Brasília, tem a abertura... Né, no corpo técnico dos Sim. ministérios, né, no corpo político não, porque diverge muito, mas o corpo técnico a gente tem amizade, sempre que a gente pode também leva lá um doce mineiro, uma linguiça mineira para poder agradar essa abertura, né, porque fica uma questão sincera, né, porque eles não têm que... Exatamente. Não tem que fazer essa articulação de político para político, né. Então, e assim, dentro da Câmara a mesma coisa, né, a abertura nossa é muito grande. Eu, sem mandato hoje, vindo pré-candidato a prefeito, a gente conseguiu articular talvez um dos maiores blocos para poder de apoio à nossa pré-candidatura. Charles, vendo você falar isso, né, dessa complexidade de Brasília, por que a imagem do político é tão desgastada? É claro que tem, em função de maus exemplos, né, isso reverbera para todos, né, para toda a classe política. Mas não é só isso, né? Por que é uma imagem tão desgastada? Lúcio, Desculpa, só complementar, que mal político sempre teve. Né? Político corrupto sempre teve, né? E por aí a gente pode achar vários adjetivos que sempre estiveram presentes na nossa sociedade, mas a imagem do político nunca esteve tão desgastada. Então, na verdade, é o que eu falo, a maçã podre, né? Uma maçã podre acaba contaminando as outras, mas eu acho que a coisa tem mudado, né? Se você fizer qualquer pesquisa hoje, não está mil maravilhas o Congresso, né? Mas a coisa já tem mudado e já tem órgãos e instituições talvez piores do que o Congresso, visto Sim. perante a população. Mas o que acontece? Antes de 2014, eu acho que era uma era política. Pós 2014 é outra. Isso por quê? Por causa das redes sociais, né? Então, antigamente, qualquer coisa que vinha para a mídia, que era mostrado com relação ao ambiente de Brasília, 100% era coisas negativas. Se o político fizesse alguma coisa bacana, alguma coisa interessante, isso não era mostrado. Não tinha espaço. Agora, se tivesse qualquer tipo de corrupção, qualquer rolo em Brasília, isso era mostrado. Então, isso foi causando uma ojeriza na população natural muito grande. Né? Pós 2014, o que acontece? Qual foi a mudança disso? As coisas ruins vêm sendo mostradas, mas muita coisa boa
né, também já vem sendo mostrada. Os políticos que você votou e defendeu, antigamente ele não aparecia na mídia. Hoje ele aparece, ele conversa com o eleitor diretamente. Então isso perfeito. vem mudando. Era a minha percepção, né? E vindo de você que esteve lá, é bom que comprova isso, né? Acho que é exatamente, né? Aquilo que é ruim, ele tem uma repercussão muito maior, né? E tinha mais antigamente, exatamente porque as redes sociais não tinham esse poder. Mas eu também falo que o Congresso ele está sempre melhorando, né? Você pegar essa geração que você falou, obviamente não vão criar juízo de valor de nomes, de correntes, nada não, mas acho que é uma evolução, né? Porque a sociedade está evoluindo, né? Acho que por tudo que a gente vê hoje, né? A gente vê muita coisa ruim também, mas se for pensar há algumas décadas, né? O racismo era muito evidente na sociedade, muito pior, né? A mulher não votava há 100 anos atrás, pouco menos de 100 anos, quer dizer, a sociedade vem evoluindo, né? Ela vem se adequando, obviamente, a uma questão de situação de tempo, né? Mas como todo, e os políticos também, a sua classe política também, acho que vem evoluindo. Né? Falando desse assunto ainda, um exemplo que eu dou, né? Que eu acho que é nosso aqui o exemplo, é com relação ao deputado Nicolas Ferreira, né? Quase 1,5 milhão de votos. Se fosse antes de 2014, ele fosse esse fenômeno, talvez ele ficaria apagado porque a mídia não ia dar divulgação ao trabalho dele. Hoje, com quase 1,5 milhão de votos, né, nós temos orgulho gigantesco dele ser mineiro, né, ser daqui de Minas Gerais e nos representar. Hoje, sem sombra de dúvida, é um dos melhores deputados do Brasil, se não for o melhor, na minha opinião. Esses 1,5 milhão de pessoas, essas pessoas estão sendo representadas, se sentindo representadas, orgulhosas de ter votado no Nicolas, dele estar lá fazendo a oposição, dele estar representando, né? Então, acho que isso é o ponto fundamental. E um cara, por exemplo, igual o Nicolas, sem sombra de dúvidas, ele vem fazendo o Congresso, a imagem do Congresso melhorar cada vez mais pelo trabalho que ele está desenvolvendo. Não tem dúvida, né? Até o caso que você citou, né, da sua esposa, né, a delegada Sheila, né, o trabalho que ela faz, né, aguerrido nas pautas que defende, acho que um tempo atrás também não teria esse espaço, né, para que isso acontecesse. Né? Não, e o pior, talvez na televisão, nas grandes mídias, ia mostrar somente mulheres, principalmente essa bandeira das mulheres que ela defende, ia mostrar somente mulheres agredidas. Quem votou nela ia falar, gente, essa mulher está lá e não faz nada. Né? Então hoje não, nas redes sociais ela mostra os projetos que ela tem colocado, as defesas que ela faz, dando voz para as mulheres, né? Realmente recebendo também denúncias, mostrando o absurdo que está sendo feito e o que ela pode, enquanto deputada e legisladora, fazer. Né? Então eu acho que isso daí vem mudando um pouco a percepção, né, e a imagem também, tanto dos órgãos, principalmente legislativos, que é os mais vistos. Não, perfeito. E é interessante também apesar desse desgaste que eu falei da classe política, por outro lado também, o debate político ele passou a fazer parte do dia a dia. É claro que extrapolando de um lado, extrapola do outro, eu particularmente vejo como positivo, porque isso não estava em pauta. Né? Por mais que cause aí as famosas brigas com o tio do grupo da família, mas pelo menos isso está sendo discutido, né? E a coisa vai se apurando, vai depurando com o tempo, né? Hoje qualquer bar, qualquer boteco, qualquer salão de cabeleireiro, qualquer oficina, qualquer borracharia, o assunto principal que é discutido é política. E cada um tem uma opinião formada. Sim. As pessoas acompanham de perto, né? A informação está na palma das mãos. Então, assim, é um negócio que, é o que você falou, talvez geram alguma discórdias, tem algumas pessoas que não sabem lidar com o contraditório, né? Mas eu acho que isso é bom para o país também. Sim, obviamente que o extremo de qualquer lado ele não é satisfatório. Mas vamos lá, aí você cumpre seu mandato, né, de deputado, mas você, pelo que me parece, nunca perdeu a visão, né, o olhar para Juiz de Fora. Na verdade é o seguinte, tem um período quando a gente vai disputar a eleição, que é o período de filiação. 6 meses antes você tem que estar filiado em algum partido, né, para poder escolher o partido. Eu cheguei até me filiar no partido que eu estou hoje, que era o PL, e mudei no finalzinho, no último dia, para um partido, né, também em conversas com deputados do PL, com deputados do Progressistas, sabendo do meu risco, que eu poderia sair do PL, não ganhar a eleição, mas eu queria disputar uma eleição de prefeito em Juiz de Fora. E se eu fosse reeleito, eu não iria disputar. Né? Então, saí do PL. Se eu tivesse no PL, eu estava reeleito. Né? 4 deputados foram eleitos com menos voto que eu.
Eu fui progressista, não fui reeleito, tive uma grande votação. Eu disse, eleição tem dessa, né? Você pode perder perdendo, você pode perder ganhando, né? Exato. Por mais que eu perdi a eleição, o meu nome ficou muito forte na região, né? E gerou uma sensação de... Não é uma sensação de revolta, mas uma sensação que a cidade perdeu um representante que trabalhava, né, para a região, que trabalhava para a cidade. E isso, eu acho que, querendo ou não, me favorece também na pré-candidatura de prefeito, né? E vem pré-candidato a prefeito, estamos levando as propostas, mostrando o que a gente fez, mas levando as propostas também para a população de fora. Quando eu falo, né, você como deputado, né, já construindo um trabalho, uma carreira, né, em prol ali da região, mas quando eu falo que você não perdeu o olhar para Juiz de Fora, né, eu acho que essa vontade de servir de forma mais direta à população da cidade, né? Exatamente. Isso aí acho que dá para sentir que está... E assim, enquanto prefeito, eu acho que é mais que direta, né? Prefeito que toma decisões, que executa realmente o orçamento, execução de obras, execução de políticas públicas. Então, assim, e está no dia a dia sentindo ali a necessidade real da população, né? Porque tem as obras, né? Os pilares, né, de saúde, educação, infraestrutura, mas tem aquele sentimento, né, mais fino ali da necessidade da pessoa, né, do cidadão, né? Não, eu falo, um bom prefeito, ele muda a história da cidade. Isso aí não tenha dúvida. E assim, é o que a gente quer fazer, né? Estou muito motivado, né? Estou preparado. Eu acho que por eu ser administrador, isso vai favorecer, né? Hoje a situação de Juiz de Fora é uma situação complicadíssima, principalmente com relação às contas públicas, né? Os últimos prefeitos e excepcionalmente essa última descontrolou totalmente as contas públicas da prefeitura, endividou ainda mais a prefeitura. E eu costumo dizer que, né, essa visão minha de administrador, de controlar, equilibrar as contas públicas, de implementar o princípio básico da administração, da gente não gastar mais do que a gente ganha, né? E isso é o princípio básico para a vida, para a empresa, para a nossa casa, né? Em casa é assim também, se a gente gastar mais do que a gente ganha, uma hora começa a atrasar a conta de água, conta de luz, a conta não fecha, né? Aí não tem mais aonde pegar empréstimo, a conta vai chegar. E na prefeitura é a mesma coisa, eu tenho colocado isso na cabeça da população, né? Gente, a prefeitura está se endividando cada vez mais, às vezes está aparecendo alguma coisinha com relação à zeladoria, uma pracinha aqui, uma rua varrida ali, mas isso está sendo endividado. A prefeitura tem 20 pessoas pendurado, né, na máquina, fazendo atividade onde que uma pessoa competente podia estar fazendo, né? Então, assim, a gente tem que entrar com uma administração austera, uma administração eficiente, enxugando cada vez mais a máquina pública para que comece a sobrar dinheiro e a gente fazer aí as obras importantes, né? Ou as políticas que a população de Juiz de Fora sempre sonha e que do jeito que está acontecendo não vai ter nunca. Charles, me fala de Juiz de Fora, né? Para quem está de longe, se você fosse descrever Juiz de Fora, né, para uma pessoa que não a conhece. Então, Juiz de Fora é uma cidade totalmente acolhedora, né? Nós temos ali, igual você já pôde falar, divisa com o Rio de Janeiro, mas uma cidade 100% mineira, onde as pessoas têm orgulho de falar que são mineiros. É o polo de uma região de aproximadamente 2 milhões de habitantes. Já foi considerado, em Minas Gerais, né, uma das cidades mais importantes com relação à potência financeira do Estado. E, infelizmente, vem perdendo ao longo dos tempos essa potência, né? Então, eu sempre falo, um dos desafios, um dos objetivos nossos é a gente buscar esse protagonismo novamente para Juiz de Fora, né, fazer um desenvolvimento econômico até pela localização da cidade, próximo ao Rio de Janeiro, próximo a Belo Horizonte, próximo a São Paulo, ou seja, trabalhar com muita seriedade para a gente poder resgatar esse protagonismo de Juiz de Fora e não deixar mais ser uma mera coadjuvante, né? Então, nós queremos que Juiz de Fora seja olhado como lá atrás, aquela potência financeira, né? As pessoas estejam empregadas e não somente empregadas, mas ganhando bem, né? Juiz de Fora é uma cidade diferente de todas as outras cidades do Brasil. Se você andar no centro de Juiz de Fora, né, aquelas galerias, o centro da cidade ali muito bem
localizado, né? Então nós precisamos resgatar também aquele prazer do Juiz de Fora de voltar aí ao centro, de voltar a fazer suas compras, né? Deixar um centro totalmente revitalizado, onde os empresários, né, principalmente com relação ao setor do comércio, tenham o prazer e tenham motivação e incentivo de voltar a investir, né? Isso daí eu acho que é o principal desafio da nossa cidade. É uma cidade maravilhosa, né? Que eu nasci, que eu amo, que eu crio meus filhos e, se Deus quiser, vão criar os netos também. Você falou desses principais desafios, mas em termos assim, de carência, né? É uma cidade de um porte grande. Quais que são? Acredito que não fuja muito, né, do que é de todas as cidades, mas quais são as principais carências que você pode elencar da cidade hoje? Então, eu acho que a principal carência, ô Lúcio, sem sombra de dúvidas, é a força política da cidade, né? Infelizmente, as últimas administrações têm pensado em grupos próprios e esquecido da população, né? Então, o que a gente precisa, se Deus nos permitir, nos der a graça de um dia ser prefeito da cidade, o que nós precisamos com urgência é chamar as forças políticas da região para a gente poder unir forças em prol da nossa cidade de Juiz de Fora. Acho que a principal carência hoje é a desunião das forças políticas. E isso traz vários outros problemas que se tornam carências também, né? Hoje um grande problema com relação ao transporte público, né? Se implementou um monopólio nessa gestão agora, na gestão do PT, se implementou um monopólio na cidade de Juiz de Fora. Hoje uma única empresa manda em todo o transporte público de Juiz de Fora. Isso faz com que a prefeitura fique refém, faz com que os servidores, os rodoviários, ficam reféns dessa empresa e faz também com que a população fique refém, porque você não tem para onde correr, você não tem o que fazer, né? Então, a gente sabe disso, isso na administração fala muito também, que aonde tem concorrência, né, obviamente melhora a qualidade do serviço, abaixa o preço, né, e quem tem a ganhar é somente a população. Então, assim, o transporte público é um problema gravíssimo em Juiz de Fora. A saúde também se tornou um grande problema em Juiz de Fora. Hoje, pessoas que ajudaram a construir Juiz de Fora, né, pessoas que deram sangue, né, principalmente agora os idosos, né, eu costumo dizer, o taxista, o motorista, o rodoviário, o motorista de Uber, o servente, o pedreiro, o comerciante, né, o funcionário do comércio realmente, o servidor público, essas pessoas que ajudaram a construir Juiz de Fora, hoje que precisava ter um retorno, não tem. Por quê? Porque estão aguardando em fila dos hospitais, estão esperando há anos cirurgias eletivas de hérnia, prótese, cirurgias simples que poderiam estar sendo realizadas, estão aguardando em casa, sentindo dor, e infelizmente a prefeitura não se movimenta com relação a isso para poder resolver o problema dessas pessoas, né? Porque não é só saúde, é dignidade também. Dignidade, cara. Então, assim, é um grande problema que Juiz de Fora está tendo, né? Nós temos um hospital hoje de entrada de urgência e emergência que, infelizmente, parece mais uma pocilga, né? Infelizmente, não tem porta, não tem papel higiênico, banheiro caindo aos pedaços, maca no corredor, as pessoas sofrendo, e constantemente tem vídeo circulando a respeito disso, né? Então é uma das realidades que nós temos que mudar. A segurança, por exemplo. Segurança, por ser muito próximo do Rio de Janeiro. Todos os postos policiais da entrada e saída da cidade foram desativados. Tudo bem, é uma direção da Polícia Militar por falta de efetivo e tudo, mas a prefeitura ela tem a obrigação de poder contribuir, né? Uma guarda municipal, hoje, que não tem 100 homens em Juiz de Fora, né? E o que a gente tem que fazer? Estruturar a guarda municipal, armar a guarda municipal, ocupar esses postos policiais com uma polícia municipal, se for o caso, né? Sim. Implementar estratégia de tecnologia, arrumar as câmeras de entrada da cidade também, todas que estão todas quebradas, para poder ajudar a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal a desvendar os crimes. Então tem muito desafio pela frente e carência lá, são muitas, mas que eu acho que é superáveis. Quase que inerente a todas as grandes cidades. Eu queria especificamente sobre a questão de segurança, né? E um apanhado um pouco mais geral, né, da sua atividade parlamentar, já da sua experiência na cidade como vereador, né, e também, por que não, né, como empresário também, como empreendedor, né, sua atividade pública, né, de como você enxerga a possibilidade também, mas na verdade a solução
para o problema de segurança pública, para o problema mais além disso, o problema da criminalidade? Sim, ô Lúcio, eu acho que, primeiro, eu acho que a prefeitura tem que assumir como protagonista esse problema também, né? Aquela história que segurança pública é dever do Estado, né? Eu acho que a gente não pode ficar somente com essa história mais, né? A gente sabe dos déficits do Estado e a prefeitura tem que assumir as responsabilidades. O que eu vejo? Eu acho que o que a prefeitura puder fazer de meios, né, de convênio, de parceria com as polícias, eu acho que isso daí já facilita o serviço e ajuda os policiais nessa situação, nesse combate incansável à criminalidade. E assumir o protagonismo com relação a uma guarda municipal, uma cidade do tamanho de Juiz de Fora, de quase 700 mil habitantes, né? Não dá para poder julgar a responsabilidade para o outro. Sim. Hoje a guarda municipal em Juiz de Fora, infelizmente, ela praticamente se tornou um órgão que fica cuidando de prédios públicos e da prefeitura, né? E correndo, muitas das vezes, ali, combatendo camelôs, né? Pessoas que estão trabalhando, querendo ou não estão trabalhando. Exato. Então, eu acho que a gente tem que estruturar a guarda municipal, colocar um efetivo, né, à altura da cidade de Juiz de Fora, armar a guarda municipal, transformar, se possível, uma polícia municipal, para que eles tenham o poder de poder ajudar nesse combate à criminalidade e auxiliar também a polícia militar. E nós queremos fazer isso, né? Das prioridades nossa é a gente dar essa estrutura total para a guarda municipal e a gente trazer também a responsabilidade dessas inteligência, de tecnologia, da gente poder municiar as polícias com informações e não deixar que um cara, por exemplo, cometa um crime dentro da cidade de Juiz de Fora e saia para o estado do Rio de Janeiro sem ser visto o carro que ele cometeu o crime. É um absurdo. Não, e valorizar todas as forças policiais, né? Valorizar no sentido mais amplo também, né? Não só da remuneração, mas também como perante a sociedade, né? Exatamente. Precisamos resgatar isso. Charles, acho que a gente não pode deixar de falar em Juiz de Fora e lembrar um tema no qual a cidade foi manchete no Brasil e no mundo, né? Foi ali o atentado do presidente Bolsonaro durante a campanha dele. Como é que a cidade sentiu esse momento? Na verdade, cara, é um marco muito ruim, né, para a cidade. Mas poderia ter acontecido também em qualquer lugar e, infelizmente, aconteceu em Juiz de Fora, né? Mas, assim, até hoje tem várias coisas que não foram desvendadas com relação a isso, né? A gente acompanhou de perto aonde o Adélio ficou hospedado, né? Ele se aproximando já do presidente, já sabendo as agendas que o presidente iria fazer, né? E aonde ele ficou hospedado também, misteriosamente, algumas pessoas acabou morrendo após essas investigações. É muito estranho que depois que ele foi preso, apareceu advogado de todos os lugares, né, do Brasil, advogados de avião, advogados conceituados para poder fazer a defesa, né? Então, assim, algumas coisas muito estranhas que nos levam a crer que alguém mandou ele estar lá para poder matar o Bolsonaro, né? Então, essas coisas não foram desvendadas, né? Infelizmente ainda, né? Uma pergunta que fica, quem mandou matar Jair Bolsonaro, né? Por conta de todos dessas situações, né? Mas, querendo ou não, a cidade ficou marcada por essa, não vou falar tragédia, mas por essa tentativa de assassinato. Assim, independente da situação, né? Campanha e tudo, mas isso é ruim, né? Não só o candidato a presidente, mas o ser humano, né? Sofreu um atentado. Agora tem um detalhe, né? Olhando para o lado bom. Eu falo que tudo na vida a gente olha para o lado bom e o lado ruim. Graças a Deus, nosso presidente Bolsonaro se recuperou, assumiu, fez o melhor governo, um dos melhores governos da história do país e também Juiz de Fora ganhou mais um cidadão, né? Porque eu, enquanto vereador, eu dei o título para ele de cidadão honorário de Juiz de Fora, né? Foi você que então... Eu e a Sheila, nós demos o título e ele não se cansa de falar que é a segunda cidade, né, dele, que ele nasceu em Juiz de Fora de novo, e eu falo que eu batizei o presidente porque eu que dei o título para ele. Dá para encontrar coisas boas nisso. Ô Charles, bom, caminhando para o final,
Obrigado demais aí pelo bate-papo. Queria que você deixasse aí uma mensagem final, né, dentro da sua caminhada, né, uma mensagem não só para o povo de Juiz de Fora, né, que é sua terra, mas também para todos os mineiros, né, desse olhar assim, de acreditarem, né, que a política ela faz bem e é necessária. Todos somos seres políticos, né, mas que devemos fazer a boa política em prol do bem comum, em prol da dignidade da população. Não, bacana, Lúcio. Primeiro, mais uma vez, te agradecer aqui, né, da gente poder estar fazendo esse bate-papo e dizer, né, que mesmo não estando no mandato, nós não paramos de trabalhar muito por Minas Gerais, né? Tudo que eu posso fazer de utilizar as boas relações que nós construímos, né, em Brasília e também aqui em Belo Horizonte com o governo do estado, né? A gente trabalha para Minas Gerais num todo, mas agora com um foco muito grande em Juiz de Fora, até por conta desse projeto de pré-candidato a prefeito, né? Então, dizer da alegria de poder tá sendo bem reconhecido. Eu acho que eu sempre aprendi isso com meu pai e com a minha mãe, né? A melhor coisa da vida é a gente poder ter a sensação de dever cumprido, e na política principalmente, né? Hoje, onde vários políticos não podem sair nas ruas, no aeroporto, né? Não pode comunicar com as pessoas Sim. Pessoalmente, graças a Deus, né? E nesses 2 anos de vereador e 4 anos de deputado, a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente fez e possa andar nas ruas, né? E agora, tanto na pré-campanha e na campanha, eu tenho certeza também, possa andar nas ruas, cumprimentar o eleitor, olhar nos olhos das pessoas, né? Porque a gente é reconhecido, andar de cabeça erguida e saber que o nosso dever foi cumprido. Mesmo algumas pessoas concordando ideologicamente ou não, mas graças a Deus, em todo esse período nosso, nunca tive um processo 100% ficha limpa, né? Fazendo as coisas que nós nos propusemos a fazer na campanha, nós fizemos no mandato. Eu acho que isso é muito bacana com relação à vida pública, né? E para Juiz de Fora, a gente vai começar agora, num período, a apresentar várias propostas, mas pode ter certeza que do mesmo jeito que eu trabalhei, né, enquanto vereador, enquanto deputado, nós vamos trabalhar também nessa pré-campanha. Se Deus nos conceder aí a honra de ser prefeito da cidade, nós vamos trabalhar forte para poder equilibrar as contas públicas, né, administrar a cidade de Juiz de Fora como uma empresa privada, mas com a diferença, né, transformando em lucro social, transformando um transporte público de qualidade, rompendo com relação ao monopólio, uma saúde pública de qualidade, uma segurança, uma educação de qualidade, implementando a escola cívico-militar, implementando várias outras coisas que a gente quer fazer também. Enfim, nós vamos fazer uma administração para mudar a vida da população de Juiz de Fora e mudar a vida de todos. Bacana, Charles. Obrigado. Boa sorte na sua caminhada. O Instante Podcast fica por aqui. Te aguardo no próximo episódio. Hoje conversamos com o ex-deputado, pré-candidato à Prefeitura de Juiz de Fora, Charles Evangelista. Estamos aqui no estúdio da Filmavide Produções. Siga-nos nas redes sociais do Charles, que você já deve ter visto e anotado por aí. Siga o Instante Podcast. Me siga também, Lúcio FM. Um abraço, até o próximo episódio.